passada. Como os senhores estão? Senhores e senhoras, vou começar mais uma aulinha aqui hoje. Na aula passada, nós tivemos aí contato com a primeira parte do nosso conteúdo. Nós quase concluímos a primeira parte do nosso conteúdo. Nós nos ocupamos aí em conceituar vários elementos da estatística, várias palavras muito recorrentes na estatística, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós iremos terminar o item 7.1 e vamos terminar também o item 7.2, se der tempo. Hoje eu trouxe mais exercícios para que nós possamos fazer, de forma que a gente possa fixar o nosso conhecimento e entender como que tudo que nós estamos estudando aqui hoje pode ser cobrado, com exemplos práticos de concursos. Claro, que é o que nós vamos, que é o nosso foco aqui na data de hoje, tá bom? E é isso. Quem quer ser aprovado tem que dar o gás, tem que dar o sangue. A Bíblia diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outro texto vai falar assim: o reino é tomado à força. Somente aqueles que usam de violência se apoderarão dele. Esse tomar a força aqui, eu tomo ele para mim na vida, como um todo. Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que dar o gás, você tem que se esforçar muito, dedicar, abrir mão de algumas outras coisas, pagar o preço, ok? Vamos lá. Na aula de hoje, senhores, nós vamos dar continuidade. Eu já vou apresentar novamente aqui o nosso conteúdo programático. Nós já visualizamos, nós já estudamos aqui ontem a primeira parte quase toda. Ficou faltando para a gente somente o método estatístico. Nós vamos vê-lo hoje. Nós já vimos população, universo, amostragem, amostra, censo e experimento aleatório. Nós vamos tratar hoje método estatístico. Nós vamos tratar também de variáveis quantitativas e qualitativas, ok? Nós vamos, antes de dar continuidade, nós vamos fazer uma revisão de 1 minuto aqui sobre esses conceitos. Eu trouxe alguns exercícios para nós fazermos sobre essa matéria que nós já vimos. Então, vou pedir nesse momento dos exercícios que os senhores participem no chat. São exercícios de múltipla escolha. E então eu vou pedir para quando vou dar um tempinho, nós vamos fazer a leitura das questões aqui em aula e vou dar um tempo para os senhores refletirem sobre a questão e para a gente poder responder, ok? Quem for respondendo, eu vou pedir para colocar no chat só o gabarito, ok? Então, por exemplo, letra A, coloca a letra A. Se você acha que é a letra B, coloca a letra B. Vamos colocar só a letra, a gente não tumultuar, para a gente poder aprender, né, com a interpretação de cada um. Eu volto a repetir para vocês. Estatística, questões de estatística, ela é 90% interpretação de texto, ok? Então é muito importante os senhores ficarem atentos aos enunciados das questões, porque, como eu disse, palavras que no nosso cotidiano elas significam alguma coisa, lá na estatística, ela tem outro significado. A Stephanie está falando que corrigiu a palavra censo hoje. Stephanie, não sei se você prestou atenção na aula passada, eu já tinha colocado o censo escrito dessa forma, viu? E quem tinha colocado errado foi o edital. Eu não carrego essa culpa não, viu? Mas aqui hoje eu tirei, não deixei os dois não, só para o pessoal ficar em paz, né? Com essa questão aí. Mas enfim, vamos prosseguir então. Olha só, hoje nós falaremos então de método estatístico, faremos exercícios e iremos aqui para variáveis quantitativas e qualitativas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma revisãozinha muito rápida. Nós já definimos que população é a totalidade dos membros de determinado conjunto. Pode ser pessoas, músicas que determinado cantor fez, pode ser quantidade de alunos de uma escola,
pode ser a quantidade de crimes tipificados na lei. Tudo que é a totalidade de um conjunto, nós damos o nome de população. Para dar, na estatística, nós temos uma população, e pelo fato da população ser muito grande, nós precisamos de um processo de amostragem, um processo que vai definir regras para que nós possamos selecionar elementos da população que vai nos permitir trabalhar. Então, nós temos um conjuntão aqui do total de membros. Nós vamos utilizar um processo de amostragem com regras e etc. para selecionarmos uma pequena porção daquele grupo todo ali. Uma vez que eu tenho selecionado esse grupo, eu vou processar esses dados. Processar esses dados quer dizer que eu vou analisar esses dados, eu vou extrair informações desses dados, e aqui existe uma grande gama de coisas que eu posso fazer a depender do meu objetivo. E nós vamos o quê? Extrair conhecimento dessa amostra. A partir do momento que eu obtive conhecimento da amostra, eu vou inferir. O que é isso? Eu vou adivinhar, eu vou concluir, eu vou acreditar que se essa amostra deu o resultado X, a população também é X. Eu vou pegar uma pequena porção para que eu possa concluir a respeito da totalidade, ok? Então, o conhecimento da amostra me permite inferir o conhecimento da população. E para isso eu vou ter parâmetros que nós vamos adotar, como a média. Qual o parâmetro que você utilizou para falar que o meu carro que eu estou anunciando está caro? O parâmetro que eu usei foi que a média de preço desse modelo de carro é X e você está cobrando X mais 10 mil. Ou seja, eu defini um parâmetro. A partir do momento que eu tenho conhecimento da população, através da amostra, eu consigo inferir e tomar decisões, ok? Enfim, já estou elogiando os meus desenhos aqui, eu já agradeço os senhores. Ao final da aula eu vou desenhar, eu vou fazer um quadro, um retrato falado aqui, para vocês verem como a minha habilidade ela se sobressai dos outros mortais. Eu sou um ser abençoado para o desenho. Vocês terão a oportunidade de contemplar isso durante as aulas. Então vamos lá. Essa foi a nossa revisãozinha: população, processo de amostragem, amostra. Importante saber a diferença de amostragem para amostra. Depois da amostra obtida, nós processamos e conseguimos obter conhecimentos, os quais serão úteis para concluir sobre a população. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, bem recentemente, na Polícia Militar. Olha só o que nós tivemos. Se vocês acompanham a polícia, tem algum parente na polícia, vocês vão perceber que o fardamento da Polícia Militar de Minas mudou nos últimos anos. Se eu não me engano, foi de 2018, 2017, 2018. Houve uma mudança. Olha só, o que aconteceu? Antes de se ter um processo estatístico, você tem que primeiro entender qual que é o objetivo. Você não faz uma pesquisa aleatória, uma pesquisa aleatória no sentido de eu vou pesquisar só para saber mesmo. Você pesquisa com a finalidade de quê? Eu tentei mudar a posição da câmera aqui, galera, mas não deu certo não. Depois eu vou ler para vocês o que está escrito atrás da minha imagem, tá bom? Então, olha só. O objetivo de uma pesquisa, ele é determinante para você definir o caminho que você vai seguir. Então, olha só, nesse exemplo que eu estou dando da farda, da mudança de fardamento, o objetivo era a troca de modelo de fardamento. Queria-se atualizar o fardamento da PM de Minas. O que eles concluíram? Olha, nós vamos pesquisar junto aos policiais militares qual fardamento eles preferem, porque são eles que vão usar. Então, criou-se ali 4 modelos de farda que tinha-se como proposta de mudança. O que eles fizeram?
para fazer essa pesquisa, tinha-se uma população. Qual que era a população nesse exemplo? Todos os policiais militares de Minas Gerais. Eles precisaram definir uma técnica de amostragem, porque não tinha como você mandar 4 modelos de farda diferentes para cada policial de Minas, para ele experimentar, trabalhar com ele durante 30 dias e depois falar qual que ele gostou mais. Correto? Então, como era inviável fazer isso, precisou de se definir uma amostra. Qual foi a técnica de amostragem? Definir, vou escolher aleatoriamente um PM de cada cidade. No caso concreto, foi mais de um PM. Mas vamos exemplificar como se fosse um. A técnica é pegar um polícia de cada cidade. Ao total, nós obtivemos aí, uma amostra de 853 policiais. Perceba, a minha amostra aqui, ela condiz com a informação que eu passei. Era um policial por cidade. Em Minas nós temos 853 cidades, então nós tivemos uma amostra de 853. Obtida essa amostra, foi feito o quê? A contagem das respostas e demais cálculos. Havia perguntas, qual era a cobertura mais adequada, qual era o fardamento que você gostou mais, tinha fardamento com manga comprida, tinha fardamento que era de malha, tinha várias diferenças. E foram feitas várias perguntas para que essa amostra, depois de experimentar o fardamento, ela pudesse responder. Olha essa informação que eu falei. Nesse caso concreto, nós vamos usar esse exemplo lá na frente. Depois de terem experimentado o fardamento, eles votaram, responderam alguns quesitos que permitiram colher informações. Ou seja, nós tivemos várias informações obtidas. Então, o que é as informações contidas nos dados? Obtenção da resposta. Nós obtivemos uma resposta. Eu já sei qual que é o modelo preferido pelos militares que responderam à pesquisa. Nós tivemos 800 militares que responderam à pesquisa e agora eu já sei, dentre esses 800, qual modelo foi o mais popular, qual que agradou mais. A partir do momento que eu tenho essa informação, ocorre a inferência estatística. Eu vou avaliar se a minha amostra de 853, ela demonstrou ser suficiente para representar a população. Porque imagina só, se eu tivesse escolhido uma amostra ali de 5 militares e feito todo esse processo, o meu método estatístico ainda seria válido. Mas a minha amostra não teria sido suficiente. Então, o que a gente depara aqui? A análise vê se as minhas respostas elas condizem com a minha população, se houve representatividade. Nesse caso específico, a gente estava falando de farda, de roupa. A farda que foi votada ela é uma farda de manga comprida. E tem cidades no Brasil, em Minas, que são extremamente quentes e de outras extremamente frias. Então, para uma região que é muito quente, você definir como fardamento uma farda de manga comprida, talvez essa proposta não vai ser tão popular, você concorda? Então, o que ocorreu, no caso concreto aí, foi que você tem que avaliar se houve representatividade dentro dessa amostra de todas as regiões de Minas, para ver se aquela inferência ali, se ela vai ser válida, se ela vai ser verdadeira. Feito essa crítica dos dados, verificar se foram bons ou ruins, nós vamos concluir sobre essas características da população. Ou seja, resposta da amostra, eu posso concluir que o modelo preferido por todos é o modelo X. Perceba, pela amostra, eu concluo pelo todo. Esse é o ciclo, esse é um exemplo concreto do que aconteceu recentemente na Polícia Militar em termos de pesquisa. Destaco 2 pontos que eu mencionei aqui. Experiência, nós tivemos um experimento e nós tivemos aqui na parte de inferência, análise de dados, ok? Nós vamos falar mais sobre esses tipos de dados lá na frente. Olha só, eu vou passar brevemente isso aqui, porque nós vamos fazer exercício sobre isso. Tipos de amostragem. Nós temos a probabilística e a não probabilística.
Na probabilística, nós temos aleatória simples, aleatória estratificada, conglomerada e sistemática. A não probabilística, acidental ou convencional, intencional, cotas ou proporcional e desproporcional. Por que eu estou passando nisso de novo? Porque é a parte que mais cai em prova. Eu pesquisei sobre as questões de concurso sobre essa matéria, e a que mais caiu foi essa aqui. Tanto é que eu tenho pelo menos umas 5 questões dessa que eu trouxe só para a gente discutir hoje. Então, vamos repetir muito no oba-oba aqui. Ó. Amostragem aleatória simples. Eu tenho um conjunto, eu seleciono quantos eu quero ali de dentro sem nenhum critério. Exemplo simples, eu pego um saco de balas lá, enfio a mão e tiro 5. Sorteio aleatório, ok? Aleatório simples. Não fiz cerimônia nenhuma, simplesmente selecionei. Amostragem aleatória estratificada. Aqui eu divido os elementos do conjunto pelas diferenças que eles possuem. O exemplo que eu dei, você quer selecionar do grupo de candidatos homens e mulheres. Então, eu seleciono 5 do grupo dos homens e seleciono 5 do grupo das mulheres. Eu selecionei dentro do grupo das mulheres 5 de forma aleatória. É a mesma coisa no grupo dos homens. Mas eu dividi o grupo em 2 para que eu tenha 2 estratos, ok? Eu tenho um extrato feminino e um extrato masculino. Eu obtive 5 elementos masculinos, 5 elementos femininos. O total, a minha amostra, são 10. Mas a amostragem foi feita de forma estratificada, aleatória e estratificada. A sistemática, como eu disse, eu estabeleço uma regra. Eu pego, por exemplo, como eu dei o exemplo da sala de aula, né? Nós temos lá 10 salas de aula, lá eu pego o primeiro aluno, os alunos das primeiras carteiras, todos eles, e eu faço isso com todas as salas. Foi uma amostragem sistemática, eu usei um sistema, uma regra bem definida. Ou eu posso pegar, quando você está na escola, você tem número, né? Número 1, número 2, número 3, até o número 30. Você vai de 3 em 3, eu quero para mim de 3 em 3, o número 1, número 3, número 6, número 9, ou de 5 em 5, e por aí vai. Você cria uma regra, quem se encaixou naquela regra foi sorteado baseado em um sistema, ok? Esse sistema, ele tem um pequeno problema. Nós vamos ver isso em uma questão de prova também. Outras amostras, nós falamos dos talhões, quando você tem talhões diferentes. Nós falamos dos conglomerados. Conglomerados é importante a gente destacar, porque nós temos muitas questões de conglomerado no concurso. Eu vou repassar o conglomerado aqui novamente. Conglomerado ou cluster. A gente vai usar essa terminologia também, cluster. Nós vamos padronizar aqui para vocês terem uma noção. A palavra que mais se aproxima a um cluster ou a um conglomerado é uma panelinha. Mas você lembra na época da escola lá, você tinha aqueles coleguinhas seu lá que ficavam num canto lá, falavam aquela panelinha, a panelinha do fundo aí. Ah, não, fulano de tal só fica nas panelinhas e tal. Um conglomerado, ele é uma panelinha, ok? Aquele grupo ali que se reuniu por alguma razão, pode ser por proximidade geográfica ou qualquer outra coisa, que eles formaram ali grupos formados naturalmente, ok? Geralmente, no aspecto espacial, ele é muito bem definido. Imagina que a sua sala de aula lá, a professora define divide a sala em 4 partes. O fundo esquerdo, o fundo direito, a frente esquerda, a frente direita. E você forma 4 grupos ali, 4 conglomerados, ok? Existem regras para os conglomerados. Nós vamos falar dela um pouco mais à frente também. Então, essa aqui só passei muito rapidamente, porque nós temos aqui pelo menos uns 5 exercícios. Então, vamos lá. Olha só. Vamos para o primeiro exercício, ok? Vamos lá. Eu vou pedir o pessoal que está no chat aí, ó, para participar desse momento aqui agora, porque a gente possa ter um pouco mais de interação e compreender melhor como que é cobrado isso na sala, tá bom? Vamos lá, então. O pessoal está tendo um problema na aula. Vou pedir aí para tentar adiantar a aula. Se você passa o mouse aí sobre a barra do YouTube, verifica se a sua barra está no meio da transmissão. O ícone tem que estar lá no final, ok? Senão você vai receber com atraso a transmissão. Então vamos iniciar aqui, ó. Olha só, essa primeira questão aqui
Ela é uma banca, olha você vê, esse é concurso que foi aplicado em 2021, ok? 2021, Prefeitura de Porto Alegre. Olha só qual que é a pergunta. Assinale a alternativa que indica uma desvantagem da técnica de amostragem sistemática. Olha, eu não falei isso. Eu não expliquei em momento algum desvantagem ou vantagem de nenhuma técnica. Mas é possível, se você compreendeu cada uma dessas técnicas, identificar qual é a vantagem ou a desvantagem atrelada em alguma delas. Então vamos lá. A pergunta é: assinale a alternativa que indica uma desvantagem da técnica de amostragem sistemática. Eu vou lembrá-los, a abordagem sistemática é aquela que eu utilizo uma regra para poder fazer a seleção. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei dos primeiros alunos de uma carteira, uma sequência numérica, os números, eu quero somente os números ímpares de uma sequência. E aí eu quero somente os 10 primeiros. Então, eu estabeleço uma regra e a partir daquela regra eu vou selecionar. Agora vamos ver aqui. Ó. Existe uma desvantagem nessa regra, nesse modelo de amostragem. Qual seria a desvantagem? Vamos lá. Não ser probabilística, exigir grandes tamanhos de amostragem, podem ocorrer problemas se existir algum tipo de periodicidade oculta, alta complexidade ou erro elevado. Vamos dar aí um minutinho. Estou vendo a galera aqui. Alguns responderam letra C, outros responderam letra D. Vamos lá. O que vocês acham? Vamos, a princípio, ninguém marcou a letra A. Olha, essa aqui é a mais fácil de nós eliminarmos, vocês concordam? Não ser probabilística, nós identificamos, lá no início da aula, nós vimos que existem classificações de amostragem não probabilística e amostragem probabilística. As amostragens probabilísticas, uma delas é a sistemática. Então, a letra A, nós já podemos eliminar aqui, que ela não é a resposta correta. Nós estamos aí entre a letra C e a letra D. Então, vamos de novo aqui. A letra B. Existir grandes tamanhos de amostragem? Não. Na realidade, a quantidade de elementos que nós precisaremos em uma pesquisa, ela não é definida pelo tipo de amostragem que a gente utiliza. O pesquisador define qual a quantidade de pessoas, de elementos que são necessários. Então, grandes tamanhos não é o caso da sistemática. Vamos lá. Erro elevado. Não existe previsão, nada declarado aqui sobre ter um erro elevado nesse tipo de amostragem. Até porque nós estamos fazendo uma seleção. É uma seleção probabilística. Erro elevado não combina muito com essa análise. Agora nós estamos entre duas letras, a letra C e a letra D. Olha, a letra D, que teve alguns colegas que acreditaram ser a letra D, vamos começar por ela, que nós temos menos votantes na letra D. Alta complexidade. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de seleção aleatória sistemática. Eu quero selecionar no grupo de WhatsApp do nosso grupo, onde eu quero minha farda, e eu vou selecionar os candidatos de 20 em 20. Então, vou abrir aqui o grupo, vai aparecer para mim os 200, 400 candidatos. Eu vou selecionar o primeiro, vou saltar 20. Vou selecionar o segundo, vou saltar 20. Vou selecionar o terceiro, por aí vai. É complexo? Vocês consideraram complexo fazer essa seleção? Foi uma seleção sistemática. Talvez eu vou ter um trabalhinho de fazer isso via WhatsApp, mas se eu tenho a lista de vocês, numa planilha do Excel, eu consigo selecionar todos muito rapidamente. E esse foi só um exemplo. Se eu estou com um grupo enfileirado, eu posso chegar na sala de aula, na escola, e falar assim, eu quero somente o número 1 aí de todas as salas. Eu quero somente o aluno mais velho. É um sistema que eu estou utilizando.
e não necessariamente ele é complexo. Então, eu acredito que podem existir técnicas de amostragem sistemática com alta complexidade, sem dúvida. É possível ter sistemas, técnicas de amostragem sistemática com elevada complexidade. É possível ter, mas não necessariamente a técnica por si só, apresenta por si só alta complexidade. Então, a resposta certa, como os senhores podem ver, é a letra C. Podem ocorrer problemas se existir algum tipo de periodicidade oculta. O que vem a ser isso? Isso é uma breve questão de interpretação. O que é periodicidade? Períodos é uma sequência lógica. Talvez, imagine que eu tenho uma lista e ela está organizada em ordem alfabética. Se você pega eu quero só os 5 primeiros nomes. A chance de eu ter 5 nomes ali, não, até que a ordem alfabética ela não seja o problema. Mas vamos imaginar que eu organizei pelo menos na minha época teve uma época de escola que a lista dos alunos era organizada por idade. Então pegava-se ali os primeiros, do mais novo ao mais velho. Se eu chego e falo que eu quero os 5 primeiros de todas as salas, inconscientemente eu vou estar o quê? Enquadrado em um padrão que vai comprometer minha amostra. Ou seja, eu vou pegar as pessoas mais jovens daquela escola. Inconscientemente, muito embora eu queira selecionar de forma aleatória e utilizar um sistema, o fato de existir um outro sistema que organizou aquele grupo, eu posso me enquadrar aí em um problema de período, ou seja, de padrão. Existia um padrão anterior e o meu sistema de seleção ele conflitou com aquele padrão. Ou não necessariamente conflitou, mas ele acabou sendo absorvido por ele. E aí eu acabei tendo um vício na minha seleção. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Se alguém não entendeu essa questão, deixa no chat aí que eu volto nela daqui a pouquinho, tá bom? Vamos avançando aqui. Ó. Então a resposta correta é a letra C. Pode existir algum tipo de periodicidade oculta, ou seja, algum padrão na organização daqueles elementos, e esse padrão faz com que a minha seleção acabe sendo não aleatória, ok? Vamos seguir para a próxima. Olha só, também é de 2021. Olha só o que faz essa questão. Vamos lê-la juntos aí. As técnicas de amostragem podem ser classificadas como amostras probabilísticas e amostras não probabilísticas. Percebam, são, respectivamente, uma técnica probabilística e uma técnica não probabilística. Vou deixar os senhores lerem essa questão. Olha só, letra A, uma amostra aleatória simples e uma amostra sistemática. Letra B, uma amostra por cotas e a amostra por julgamento. Letra C, amostra por conglomerado, cluster, e a amostra por cotas. Letra D, amostra aleatória simples e a amostra por conglomerado, cluster. Letra D, amostra aleatória simples e a amostra por conglomerado. E letra E, acho que eu repeti, né? E letra E, amostra por cotas e a amostra por conveniência. Olha, essa aqui também está bem simples. Vocês podem ver que nós tratamos isso na aula passada, tratamos isso nessa aula também. E é um assunto que vocês vão ver é recorrente nessas provas. Nós temos ali uma letra B, que na realidade eu acho que é da resposta da questão anterior, várias letras C. O pessoal tem... Eu vi o que aconteceu ali, viu? Vocês estão roubando. Estão roubando aí na questão. Aí. O Eduardo confessou o crime. Então, olha só. Vamos resolvê-las juntos aqui, já que vocês optaram por dar o chapéu nessa aí. Vacilei também, né? Olha só. Tenham atenção para algumas palavras. Respectivamente. Isso aqui, ó, existem algumas palavras-chave que são muito utilizadas em concursos, que são armadilhas, se nós não interpretarmos
corretamente, ok? Então, essa aqui, ó, respectivamente, é uma delas. O que vem a ser respectivamente? Ou seja, nessa ordem, nessa mesma, então, na ordem que é apresentada. São respectivamente, ou seja, essa e depois essa. Ou seja, ele quer que você indique qual dessas opções apresentam uma técnica probabilística na primeira opção e uma técnica não probabilística na segunda. Então, vamos ver aqui, ó. Uma amostra aleatória simples é uma técnica probabilística? É. Então, opa. Então, essa aqui, ó, ela pode ser a resposta certa. Vamos para a próxima? Uma amostra por cotas. Ela é uma técnica probabilística? Se você olhar lá atrás, você vai ver que a amostra por cotas não é uma amostra, uma técnica probabilística. Então, nós já sabemos que a letra B, ela não pode ser a resposta certa, ok? Eu nem analisei o enunciado todo, mas eu já pude eliminar somente lendo que técnica probabilística e respectivamente. Amostra por conglomerado, cluster. Nós já falamos de conglomerado de cluster, né? Lembra da panelinha? Um cluster é uma panelinha. Eu peguei várias panelinhas ali e eu vou trabalhar dentro delas de forma aleatória, dentro das panelas. Então, é uma forma técnica probabilística? É. Então, muito bom. É possível que seja a resposta também. Uma amostra aleatória simples também é possível. E aqui nós temos a amostra por cotas de novo, já posso eliminar essa questão também. Veja, nós temos aqui agora 3 opções que são candidatas, que podem ser a resposta certa. Aqui, aqui e aqui. Agora vamos para a próxima parte da questão. Técnica não probabilística. Amostra sistemática. A amostra sistemática é uma técnica não probabilística? É uma técnica probabilística, ou seja, nós acabamos de eliminar aqui, nós já tínhamos eliminado a letra B, já tínhamos eliminado a letra E, e nós conseguimos aqui também eliminar a letra A. Por quê? Porque a amostra sistemática é uma amostra probabilística, como nós mostramos aqui agora. Nós temos a letra D, amostra por conglomerado. Nós acabamos de ver que a amostra por conglomerado, ela é uma técnica probabilística. Então, eu posso eliminar essa opção também, porque ela apresenta 2 técnicas probabilísticas. Sobrou apenas a letra C, que é a nossa resposta correta aí, ó, que o professor aqui, por bodinhagem, né? Vocês vão acostumem-se com essa expressão bodin. O professor deu uma bodinhagem aqui e entregou a resposta para vocês. Mas nem sempre isso vai acontecer, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Essa eu não vou nem ler, não. Vou só deixar os senhores. Vou ler só o enunciado, não vou ler as opções, não. Tá bom? Olha essa aqui, ó. É uma banca de 2020. Analista administrativo da FUNESP. Prova de estatística mesmo. Analista administrativo é um concurso complicado. Olha só. O Eduardo está falando que ia acertar, mesmo se não tivesse caído, não tivesse visto, né? Muito bom. Olha essa aqui. Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade. E para isso são escolhidos aleatoriamente 20 alunos de cada ano. Esse tipo de amostragem é denominado amostra o quê? Letra A, B, C, D e E. Vou deixar os senhores lerem. Calma. Ó, a Ana Paula já plantou um C ali, ó. Agora eu não sei se ela estava falando do C da questão anterior ou dessa, né? Ó, a Dani já marcou ali também. Já acreditou na letra A. Bom, vamos ver. Vou dar um tempinho para a galera aí refletir um pouquinho na questão. Fácil, hein? Mamão com açúcar essa também. Enquanto vocês estão refletindo, eu vou contar a história do Bodin. Sabe o que é Bodin? Bodins. Quando vocês ingressarem na polícia, o uniforme que vocês vão apresentar no primeiro dia de serviço é um tênis preto, meia branca, uma calça jeans e uma camiseta branca com o nome de vocês.
Esse conjunto é chamado de bodins, que é uma calça jeans, ok? Bodins. E tem um termo pejorativo aí, né? Sobre recruta. Quando alguém faz alguma coisa de recruta, isso é muita recrutagem, isso é coisa de recruta. O cara é bodinho. Ó, essa aqui tá dividida, hein? Nós temos aqui letras C, A, B, D, A, D, B. Ó, a maioria aqui tá entre a letra... Tem muita letra B. Ó, tá B, A, D. C também. Ó, essa... A única que não tem ali é a letra E, né? Então vamos eliminar a letra E primeiro. Vamos ver aqui na letra E, então. Olha, pretende-se com a pesquisa de faculdade. Vamos ler o enunciado. Perceba que é tudo interpretação de texto. Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade. E para isso são escolhidos aleatoriamente. Se é aleatoriamente, eu já posso eliminar que a letra E não pode ser a resposta correta, né? Afinal, o próprio enunciado da questão está falando que era aleatoriamente. Agora perceba, 20 alunos de cada ano. Olha, selecionou 20 alunos. Aqui é a quantidade de alunos. Observe que aqui, ó, existe uma subdivisão do meu conjuntão. Então, o meu desenho aqui, ó, mitológico. Eu tenho 3 classes. A1, A2 e A3. Ó, tá horroroso assim porque eu estou desenhando com o mouse, viu? Eu peguei 20 de cada. Então, eu peguei uma fatia. Essa fatia aqui, ó, de cada uma delas. Então, esse tipo de amostragem é denominado que amostra. Agora, vamos ver. É uma aleatória simples? Como uma galera aqui apostou no aleatória simples. Muita gente foi na aleatória simples. Uma galera aí também apostou na aleatória estratificada. Alguns falou aleatória por agrupamento. Esse agrupamento poderia ser o cluster, poderia ser também a panelinha, né? Ou o conglomerado, ou uma aleatória sistemática. E aí, qual que é a resposta certa? Não vou contar quantos são aqui não, mas está muito dividido. Olha só, a resposta certa é a letra B. Por que que é a letra B? Vamos ver. É aleatória simples? Não. Lembra que a aleatória simples, você enfiou a mão no saco e tirou a quantidade de balas que tinha? Perceba, eu não tive subdivisão nenhuma entre as balas. Eu não selecionei um grupo de balas, não separei as balas de determinado tipo em sacos diferentes. Se eu tivesse feito uma aleatória simples, eu ia pegar 20 alunos dentro da escola. Eu ia chegar na escola, ia pegar, passou os 20 primeiros que passaram correndo ali, eu peguei o nome deles. Aí seria uma aleatória simples. Então, não pode ser a letra A, ok? Agora, se eu tenho não aleatória, nós já demos bomba aqui, nós demos bomba agora numa aleatória simples, não pode ser uma aleatória simples, porque eu tive um critério a mais, que eu peguei 20 de cada ano. E o que eu tenho aqui? É uma aleatória por agrupamento, eu não agrupei os alunos. E também não é uma aleatória sistemática, porque eu não criei um sistema de seleção. O que nós fizemos foi dividir os alunos em estratos. Eu tenho aqui a escola. Ó. Se eu tivesse... Será que eu escreveria no quadro desse jeito? Eu tenho uma escola. Aqui eu tenho primeiro ano, segundo ano, terceiro e o quarto. Eu quero fazer uma seleção nessa escola e aqui eu tenho, isso aqui é o meu quantitativo de alunos. Para que eu tivesse uma amostra razoável dos meus alunos, eu peguei 20 aqui. Eu não vou escrever 20 de todos aqui não, porque vai ficar terrível. Mas o que eu tive? Eu peguei... Aqui deu ruim também. Eu peguei 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Cada bloco desse, cada sala de aula aqui, ó, é um
extrato. Você lembra do exemplo que eu dei? Eu separei homem de mulher para que eu pudesse ter uma amostra fidedigna, e eu peguei 5 homens e 5 mulheres, e a minha amostra total ficou sendo 10, para que eu pudesse ter representatividade dos dois. O que eles fizeram aqui foi a mesma coisa. Nós pegamos 20 alunos aleatoriamente de cada ano. Cada ano é um extrato. Dividiu a escola em vários extratos e eu selecionei 20 alunos de cada extrato, ok? Então, ficou claro, senhores? Eu estou vendo que muita gente errou essa questão. Deixa eu ver. Na verdade, nós tivemos pouquíssimos que acertaram. Vou ler quem acertou, que é o Beatriz Machado, Miller, Jéssica Souza. Essa aqui foi que teve mais adesão aí. Ó, o Marcos Ravi também acertou. Muita gente marcou a letra D. Vamos comentar a letra D novamente aqui. Ó. Vamos transformar esse enunciado aqui para ser letra D. Olha só. O que nós temos aqui? Perceba. Pesquisa de alunos de uma faculdade. São escolhidos aleatoriamente. Ou seja, o critério de seleção ele não vai indicar quem que nós vamos pegar. Ele vai, de alguma forma, ser aleatório. Então, só que aí ele define 20 de cada ano. Esse 20 de cada ano, ele é estratificado. Mas, para que esse enunciado indicasse que ele fosse sistemático, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu tenho, por exemplo, 20 alunos de forma sistemática. Deixa eu pensar no jeito aqui que a gente poderia fazer que desse certo. Eu pegaria, então tem a minha escola de novo. Eu vou fazer o seguinte, toda sala de aula os alunos têm números, não é? O cara recebe o número 1, número 2, número 3, número 4. Eu chego na sala de aula e eu quero selecionar 20 alunos de cada ano, de forma que eu quero do número 1 ao número 20. Todos os alunos do número 1 ao número 20 de cada sala, de cada ano, é o que eu vou selecionar para mim. Observe que eu defini um sistema para que esses alunos fossem selecionados. Eu não sei quem são os primeiros 20 alunos, mas eu quero os 20 primeiros. Vamos supor que cada turma, cada ano ali tenha 100 alunos. Eu quero os 20 primeiros. Então, esse é uma forma, quando eu uso um sistema, eu crio um sistema de seleção. Ainda é aleatório, porque eu não sei quem que está ali. Mas perceba, lembra do problema da análise sistemática? Se eu peguei os 20 primeiros alunos, provavelmente esses alunos estão organizados em ordem alfabética. Então, os nomes dessa galera vai ser tudo ali vamos supor que da letra A até a letra F, por exemplo. Isso da minha amostra total. Então, essa é a diferença. Esse enunciado, ele traz um caso de aleatória estratificada. Eu criei extratos, cada ano aqui, são grupos heterogêneos, ou seja, eu tenho o primeiro ano, o segundo ano, cada um é uma idade, cada um está estudando um conteúdo. Eu peguei cada grupo heterogêneo e extraí aleatoriamente dentro deles 20 elementos que vão compor ali a minha amostra. Perfeito? Muita gente errou. E eu pergunto, senhores, aí se ficou claro a minha explicação da diferença, do porquê que esse enunciado, a resposta correta é aleatória estratificada e não aleatória sistemática. Tentei dar um exemplo de como seria para ser uma aleatória sistemática. Eu vou pedir o feedback dos senhores aí no chat para que eu possa verificar se todo mundo entendeu ou não. Bacana? Vocês têm comentado alguma coisa aqui? A Laísa fez a pergunta. Não é sistemática porque você não especificou sua amostra? Laísa, eu não entendi a sua pergunta. Para ser sistemática, eu tenho que ter um sistema, uma regra de seleção
dos elementos que vão compor a minha amostra, né? Em todos os casos aqui, nós estamos falando de amostragem, formas de selecionar a amostra. E então, ela não é sistemática porque ele está dividindo em estratos a turma e não utilizando um sistema de seleção. Vamos ver aqui. As características pessoais dos alunos seria aleatória sistemática. Por exemplo, 20 alunos de cor negra. Olha, o Jaime Lopes fez essa pergunta. As características pessoais dos alunos seria aleatória sistemática. Por exemplo, 20 alunos de cor negra. Ô, Jaime, a sua pergunta ela não me dá elementos suficientes para eu concluir para você se você entendeu ou não. Por quê? O fato de você utilizar a característica pessoal dos alunos para fazer a seleção é uma regra, como você tentou demonstrar aqui, mas ela é uma regra de forma, ela deixa de ser uma análise probabilística, ela vai ser uma análise não probabilística, porque você definiu um critério ali. Então, olha só, por exemplo, 20 alunos de cor negra. Se você tem um conjunto de alunos, vamos supor que você selecionou lá 100, sua escola tem 500 alunos, e os 500 alunos são negros e você quer selecionar 20 deles, a sua análise vai ser uma aleatória simples, ok? Então, vai ser simplesmente uma amostragem aleatória simples. Você vai selecionar 20 dentre os 500 que você possui. Agora, se você tem dentro da escola alunos brancos, negros, índios, e etc., e você quer selecionar somente os negros, aí você já fez uma análise não probabilística, inclusive por cotas, é uma que a gente viu nos slides anteriores. Eu não entendi completamente o seu exemplo, mas que fique entendido que a regra, ela é uma regra de seleção, entendeu? Imagina que você, quem gosta de jogar na Mega Sena, por exemplo, aí o cara, ele pensou assim, eu só jogo em número ímpar. Então, eu joguei no número, nas dezenas ímpares. É uma regra, é um sistema que ele criou. Ainda que ele selecione aleatoriamente qualquer número, mas existe uma regra para que ele possa selecionar aquilo ali. Eu só jogo em números primos. Olha, número primo é também uma regra. Então, isso é muito fácil de se pensar em várias regras, mas é diferente, ok? Então, imagine que eu quero selecionar nessa escola, eu tenho lá todos os alunos recebem números, como eu disse. Eu quero selecionar todos os alunos que são número 5. Eu não faço ideia quem são esses alunos número 5. Mas vai pegar o número 5 de cada uma das salas e serão selecionados pela minha amostra. Esse é um exemplo de sistema. Ou então, todos os alunos que os números são números múltiplos de 5. Também é um sistema. Eu não estou direcionando a minha pesquisa. Eu simplesmente estou fazendo uma regra. Bacana? Beleza, ô Jaime, depois pensa melhor sobre esse exemplo aí. O fato de você usar uma característica dos seus elementos nem sempre vai ajudar você nem sempre vai enquadrar num caso de análise sistemática, ok? Nós vamos estudar variáveis hoje. Nós vamos ver que, por exemplo, o fato de ser negro é uma variável. E isso pode confundir a nossa perspectiva. Eu entendi que você entendeu, mas cuidado com esses exemplos que utilizam características para fazer a distinção, porque você deixa de ser aleatório. Perceba que o aleatório é aquele que é a sorte que vai decidir. É probabilístico porque é a sorte que vai determinar. Se você já define que você quer o aluno negro, você já cortou o fator sorte aí, você já restringiu sua pesquisa, ok? Mas isso é somente algo que a gente pode discutir isso depois. O importante é que essa pergunta ela tenha ficado clara para os senhores. Veja, não é uma questão tão complicada, é o que a gente acabou de ver. E nós tivemos aí muitas pessoas que erraram. Mas eu entendo que, de fato, é possível de se confundir extratos com sistema. Releiam, vejam isso novamente para dar uma clareada na mente, ok? Vamos para mais uma questãozinha aqui. Olha, mais uma que aborda esse assunto. Ó. Essa aqui é legal, hein? Eu não sei se essa aqui vai precisar de caneta para vocês calcular. Não vai não, não vai não. Olha, mas essa aqui é da hora, hein? Ó, vai ter mais uma pergunta aqui do Kelvin.
Aleatória simples seria escolher um determinado número de alunos sem saber a cor e idade, etc. Porque eu vou sugerir para os senhores, de pronto, ignorar completamente características dos elementos para a seleção. Se você define característica, você está deixando de ser aleatório. Para ser aleatório, você não pode estipular regras para você selecionar. Ou você define um grupo e você restringe o grupo, a totalidade, que vai ser a sua população. Por exemplo, eu quero todos os alunos negros da escola. Aí você tem um grupo, uma população específica. Agora, se a sua população é os alunos da escola e você quer os alunos negros, aí você já criou uma cota ali dentro, você já estratificou aquela amostra. E aí você vai selecionar dentro do que você já estratificou. Então, deixe de lado esse conceito aí de usar as características dos seus elementos, do seu conjunto, para poder selecionar. Se você usa, você deixou de ser aleatório, tá certo? Então, para ser aleatório, você tem que desconhecer completamente seus elementos e selecioná-los baseados em uma regra, se você quer usar um sistema, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Essa questão aqui, ó, é da banca da CESP, Sebrasp. Quem não sabe, a banca da CESP e a Sebrasp é uma das maiores bancas do Brasil. Todos os concursos da Polícia Federal são realizados pela banca CESP. É uma banca dificílima, que costuma ter as questões aí mais difíceis de concurso que nós temos no Brasil, ok? Eu acho que não tem outra banca mais difícil do que a CESP, não. Inclusive, questões de certo e errado da CESP, se você erra uma questão, anula uma que você já acertou. Não é o caso dessa, mas existe essas provas. A da Polícia Federal, por exemplo, é dessa forma. Então, vamos analisar essa questão aqui. Essa aqui é um pouco mais difícil. Não, nem é. Vamos fazer a leitura aí. Já podem responder aí no chat. Uma população de 1.200 elementos. População de 1.200 elementos. Possui um sistema de referências ordenados de 1 a 1.200. Olha, vou fazer uma pausa antes de a gente prosseguir essa leitura. Olha que interessante. Essa informação que está contida na primeira frase, ela é um conceito extremamente simples. E ele, se a gente não fizer uma interpretação de texto legal aqui, ó, a chance da gente se enganar aqui é muito grande. O que é um sistema de referência ordenado de 1 a 1.200? Quer dizer que os elementos daquela população receberam um número sequencial. Igual eu falei, quando você ingressar na polícia, a primeira coisa que eles vão colocar em você é um número. Falar assim, ô Nauber Lima, o seu número de polícia vai ser 180362 É o número sequencial de ingresso na polícia. Então, o que eles estão falando é que a população de elementos, no caso vocês, ingressando na polícia, todos receberão um sistema de referência ordenado, receberão um número sequencial. Então, nós temos ali 1.200 e cada pessoa tem um número de 1 a 1.200. Com o propósito de se obter uma amostra de 300 elementos. Aqui já definiu que a quantidade de elementos que eu vou selecionar para a minha amostra é 300. Eu quero selecionar 300 dentro desses 1.200. Agora, olha o que eles fizeram. Eles dividiram a população de 1.200 em 300 grupos. Então, olha só. Pegaram 1.200 lá e falaram, vamos formar grupos de 4 pessoas. Então, olha só. Pegou os 1.200, dividiu em 300 grupos de 4 unidades populacionais. Ou seja, 300 grupos de 4 pessoas. Tendo sido a unidade 2 selecionada aleatoriamente entre as 4 primeiras unidades. Ou seja, do número 1 ao 4, ele aleatoriamente selecionou uma ali, e essa 1 que ele selecionou foi a 2. Coincidentemente, foi a 2, por qualquer razão foi a 2. Em seguida, foram selecionadas as segundas unidades de todos os 299 grupos restantes, completando-se assim a amostra de 300 unidades populacionais. Olha, observe, a malícia da questão é de te dar muita informação
para que você consiga interpretar o que aconteceu. Eles poderiam ter descrito isso aqui de forma muito mais simples, mas exploraram na leitura. Perceba o quanto que a interpretação ela faz parte do preparo. Olha só, neste caso, foi utilizada qual tipo de amostragem? Vamos olhar. Eu vou pedir para a galera que está respondendo no chat responder só o gabarito, beleza? Depois a gente comenta, para não induzir o seu colega aí a rever a questão dele. É importante que a gente erre. Eu aprendo mais com as questões que eu erro do que com as que eu acerto. Então, vou pedir para quem estiver respondendo, coloque só o gabarito por enquanto, e aí depois que a gente começar a correção, a gente pode discutir, tá bom? Então, vamos voltar lá. Qual o tipo de amostragem que foi utilizado? Letra A, por conglomerado em um estágio, estratificada, sistemática, aleatória simples ou por intervalos? Vou dar um tempinho para a galera aí, já estou vendo que tem muita gente respondendo. O pessoal está dividido aí na opção A, opção C. Até agora, as que mais apareceram foi a letra A e a letra C. Vou tomar uma água aqui enquanto os senhores vão digerindo essa questão. Muita letra C. Ok. Olha só. Vamos pelas aquelas que... quem leu, ainda tem pouca gente que respondeu. A outra questão, o pessoal respondeu bem mais. Vou dar um tempinho para a galera digerir melhor aí. Então, letra C. A letra C, sistemática. Será que foi utilizada uma amostragem sistemática? Ou será que foi por conglomerado em um estágio? A gente não comentou sobre estágios do método de amostragem conglomerado, né? Em um estágio. Mas o estágio é quando você define, você divide e subdivide, você estabelece critérios de panelas. Você faz uma panela grande e vai fazendo as panelinhas dentro das panelas. Cada estágio seria uma panelinha que você estaria criando aí. Em resumo, em síntese, né, de forma bem superficial. Então vamos lá, letra A, por conglomerado em um estágio. Letra C, sistemática. Ninguém apostou por intervalos, ninguém apostou na aleatória simples e ninguém apostou na estratificada. Então nós ficamos entre a letra A e a letra C. Ok, vamos lá. Olha só. Tchan, tchan, tchan. A resposta certa é a letra C, sistemática. Vamos entender por quê? Olha, observe que ele gastou o enunciado inteiro aqui para explicar para a gente qual foi o sistema que ele usou para dividir aquela galera. Então, olha só, eu não vou fazer um desenho aqui de altíssimo nível, não, mas olha só, eu tenho aqui o meu grupo, minha população, 1.200 pessoas. O que ele fez aqui com essas 1.200 pessoas? Ele dividiu essa galerona aqui, ó, em vários grupinhos aqui de 4 pessoas. É claro que o meu aqui não está dando, não vai dar os 300 grupos, não. Só que o que acontece? Dentro desse grupinho aqui, ó, dentro de cada grupo desse, ele dividiu ele em... Ele tinha 4 elementos aqui, ó. E aqui, ó, tinha um grupo de 4 pessoas. E aí vai, segue relação. O que ele fez? Dentro do processo de seleção dele, ele pegou 1.200, dividiu em 300 grupos de 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Aí o que ele fez? Ele pegou esse primeiro grupo aqui, ó, que tinha 4 elementos, o elemento 1, 2, 3 e 4, e ele fez um sorteio, um aleatório simples aqui dentro. E ele selecionou o número 2, esse bloco 2 aqui. Depois que ele definiu que ia ser o 2, ele começou a selecionar o 2 de todos os quadradinhos aqui, ó. E aí foi embora o 2. Segue relação.
O que é isso? Vocês lembram quando a gente falou lá atrás do modelo sistemático? Ele segue um padrão, é uma regra, é uma sequência lógica definida que estabelece a seleção dele. Então, ele não fez um conglomerado, ele não agrupou em clusters os grupos aqui. Para se agrupar, tem que ter uma regra que faz sentido um agrupamento. Se esses 1.200 aqui fosse 400 de Minas Gerais, 400 de São Paulo, e os outros aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, e aí aqui dentro ele usasse alguma regra, aqui nós estabelecemos um cluster. Aí nós teríamos feito o quê? Um conglomerado. Ele não fez isso. Ele pegou essa galera toda aqui, organizou ela em grupos de 4, sorteou um número, que foi o 2, e aí ela falou assim, eu quero o segundo elemento de todos os grupos. E aí nós obtivemos esse modelo, é um modelo sistemático, ou seja, é um sistema de amostragem probabilístico sistemático, ok? Não é estratificada, porque ele não definiu estratos. Ele não falou que os grupos são diferentes. Ele não falou que a população tem características diferentes. Se nós tivéssemos características diferentes e cada característica fosse importante, nós teríamos o quê? Representação de cada característica dessa em cada extrato. Lembra do exemplo feminino e masculino? Opa, é uma característica importante. Então, eu vou ter o extrato feminino e o extrato masculino e eu vou sortear ali dentro. Ok? Então, a nossa resposta correta aí é a letra C. Eu vi que muita gente acertou, alguns ficaram na dúvida com a letra A. Eu creio que realmente daria para confundir, mas é uma questãozinha boa. Perceba, é uma questão que demanda muita leitura e interpretação. Questão de estatística em qualquer concurso sempre será muito interpretativa, ok? Seja interpretar dados, seja interpretar informações, gráficos, etc. Vamos prosseguir, que nós temos mais uma. Essa aqui é a mais complexa delas. Essa aqui a gente ia precisar de um papelzinho para poder fazer um cálculo. É um cálculo extremamente simples, mas eu vou deixar vocês aí tentarem resolver essa questão aí em 3 minutos. São 8:06. Eu acho que com 3 minutos nós conseguimos resolver essa questão aí. Não vou ler, deixar os senhores fazer a leitura. Vamos ver como é que os senhores se desenvolvem nela aí. Prova da Fundeb. Fundeb também é outra banca famosa no Brasil aí. Deixa vocês quebrarem cabeça com essa aí. E aí, galera, como é que tá aí? Não tá dando pra desembolar essa aí? Isso eu quero ver, hein? Quem acertar essa aí sem roubar vai ganhar uma bala. Eu não faço entrega, não. Tem que ir lá no quartel buscar.
Ninguém ainda? Você tá com medo de responder, hein? Ó, tem um tenente infiltrado aí no bate-papo aí, hein? Melhorar o prêmio, será? Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos começar a aparecer as primeiras respostas aí. Se eu ver que todo mundo errou, eu aumento o prêmio. Ó, temos o primeiro aí, ó. Jaime Lopes. Ó, o cara foi ousado, hein? O cara já plantou a resposta aí. O Eduardo Cordeiro não entendeu a pergunta ou a minha explicação. A alocação proporcional. A Beatriz está perguntando o que é alocação proporcional. O que é? É português isso aí, interpretação de texto. Vamos ver o que é alocar. Eu tenho policiais para trabalhar em uma festa. E aí eu preciso alocar esses policiais nos 4 pontos da festa. Eu tenho a parte do lado do palco, lado esquerdo do palco, lado direito do palco, o fundo e o centro. Eu quero fazer uma alocação proporcional dos meus recursos. Eu tenho 12 militares. Então eu vou alocar eles proporcionalmente. Vou colocar 3 de um lado do palco, 3 do outro lado do palco, 3 no centro e 3 no fundo. Eu fiz uma alocação proporcional. Eu peguei a quantidade que eu tenho e dividi de forma igualitária pela quantidade de pontos que eu tinha. Essa questão aí, a alocação proporcional, ela vai utilizar uma divisão menos simples, né, do que eu utilizei. No caso, eu tinha 4 pontos e eu dividi eu coloquei 25% dos meus recursos em cada ponto. Fiz uma alocação proporcional. Beleza? Mas e se eu tivesse, por exemplo, além... Não vou explicar, vou dar esse exemplo não, porque vai ficar muito extenso. E nosso tempo está correndo, eu nem entrei na outra matéria ainda. Vamos lá, a galera está chutando letra B aqui. Eu desconfio que o pessoal está roubando e entrando na internet pesquisando essa questão. Será? Não sei, hein? Olha a desonestidade, olha o chapéu, hein? Se começar a colar aqui durante a aula aqui, tá demais, hein? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos resolver essa questão aqui. Banca Fundep, concurso desse ano também, 2021, concurso recente, atual. Olha só, considere que um estudo será realizado com uma amostra aleatória. Então, nós já temos aqui, ó, que vai ser uma amostra aleatória. Uma amostra aleatória. Aqui ele não explicou que tipo de amostra aleatória, né? Então, até agora não falou muita coisa, não. Nós sabemos que vai ser probabilístico. Não vai ser um exemplo de amostragem não probabilística. É a informação que a gente tem. Será realizada uma amostra aleatória de N funcionários de um hospital para avaliar a satisfação deles no ambiente de trabalho. Cada um dos 800 funcionários do hospital, ou seja, eu tenho minha população aqui, ó. A população é de 800. Agora, perceba, aqui que começa a sacada. Classificados segundo a renda e o sexo. Ou seja, eu peguei os meus 800 ali e eu estratifiquei eles. Eu criei estratos. Então, eu tenho os estratos, que um deles é o sexo feminino de baixa renda. Então, aqui, ó, feminino de baixa renda.
eu tenho o feminino de renda média e o feminino de renda alta. Tenho o masculino de baixa renda, o masculino de média renda e o masculino de alta renda. Perceba que eu tenho 6 estratos, ok? Olha o que ele me informou. Usando a técnica de amostragem aleatória estratificada com a renda e sexo, eu já falei, nós temos 6 estratos, foi obtida, observe, aqui que está a resposta, foi obtida uma amostra de 36 do sexo feminino de baixa renda. Ou seja, desse extrato aqui de 240, eu extraí 36. Ok? A pergunta, se foi usada a alocação proporcional, como eu expliquei, a alocação proporcional, você divide na mesma proporção. Então, se foi usada a alocação proporcional, o tamanho da amostra foi quantos? Olha só, se para 240 nós tiramos 36, a pergunta é, de 160, quantos serão tirados aqui? Quando serão selecionados? E de 100, quando serão selecionados? E de 160? E de 80? E de 60? Desde que seja na mesma proporção. Ou seja, tem outras formas de resolver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 simplesinha aqui para a gente ver. Ó. 240 é o total desse extrato de feminino de baixa renda. Ele corresponde a 100% dessa galera aqui. 36 corresponde a quantos por cento do meu conjunto? Não sei. É o que eu quero saber. Aqui nós temos aquela regra de 3 simples, né? Um percentual. Eu já calculei antes desta aula. Então, eu sei que 36% corresponde, 36 pessoas, corresponde a 15% da minha amostra. Como que eu vou resolver essa questão? Eu sei que eu fiz cada extrato, vou fazer uma alocação proporcional. Então, se de 240 eu tive 36, eu posso dizer que eu selecionei 15% de cada extrato. O que resta fazer agora? Já sei que 15% de 240 é 36. Aí eu vou calcular 15% de 160, 15% de 100, 15% de 160, 15% de 80, 15% de 60. Eu vou somar todos esses valores para que eu possa obter o meu total dessa amostra. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, essa regra de 3 aqui. Eu não sei se os senhores se lembram disso, mas cálculo de regra de 3, porcentagem, isso é algo que eu estou presumindo que os senhores se lembrem, ok? Não é matéria de estatística necessariamente, mas a gente vai fazer esses cálculos aí de forma rotineira, vamos dizer assim. Então, vamos lá, 240 vezes 15%, deu 36, que a gente já sabe, né? Então, nós temos aqui, ó, 36. Agora, vamos lá, 160 vezes 15%, a quanto? 24. Então, tem aqui, ó, mais 24. Olha que o 160 aparece 2 vezes aqui, ó. Então, eu já posso colocar aqui outro 24. Vamos lá, 15% de 100 é 15, né? Mais 15. Ô, letra abençoada. Mais 15. E agora eu tenho 80. 80 vezes 15%. Deu 12. Mais 12. E 60 vezes 15%. Deu 9. Vamos ver. Se nossos cálculos estiverem corretos, deu 36, mais 24, mais 24, mais 15, mais 12, mais 9, que é igual a 120. Olha só. Qual que é a resposta correta? Será que nós acertamos?
calculadora funcionou, claro, não funcionou nada, né? Pegamos no 120. Letra B. Que quadro horroroso. Senhores, entenderam essa questão? Cara, não deu tempo de falar metade do que eu tinha planejado. Tem só mais 10 minutos. Vamos lá. Vocês entenderam essa questão? Perceba que ela considerou aqui todo o conteúdo que nós estudamos até o momento e exigiu que a gente fizesse um cálculo, ok? Um cálculo de proporção, que é uma regra de 3 simples. Isso é coisa que nós aprendemos em matemática lá atrás. Não está no nosso conteúdo programático. Porcentagem, matemática financeira, nada desse tipo, não. Mas pode cair questões que vão demandar esse conhecimento da gente. Não se assustem. Não é comum a PMMG fazer esse tipo de questão. Mas cai, ok? Mas cai. Quem falou aqui, ó, blá, 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 postou. Fazer 15% de 800 já dava, né? Dava sim, com certeza. Também dava certo. Eu só subtraí a média pela baixa. Tá errado? Subtraiu a média pela baixa? Não entendi, cara. O que você quis dizer? O que você fez aí? Eu só subtraí a média pela baixa. Você pegou a média de quê? A média de funcionário? 800 dividido por 6? É isso? Bem, vamos deixar esses comentários para depois. Depois eu vou ler com mais calma aí e a gente pode discutir. Como eu disse, existem outras formas de resolver essa questão, ok? O importante é vocês visualizarem como que isso pode ser cobrado em prova. Por mais que a matéria seja simples, ela pode ser cobrada de forma complexa, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, ó, que eu ainda quero falar algumas coisinhas ainda nesses 10 minutos que nos restam, ok? Então vamos prosseguir aqui para a próxima. Então, 120 é a resposta correta, letra B. Agora, como eu disse lá atrás no enunciado da questão, faltou para a gente falar do item número 1 aí, ó, sobre o método estatístico. Eu vou passar bem rapidamente, é teórico, assim como o que a gente viu até agora, e vamos compreender o que vem a ser método estatístico. É algo que está previsto no nosso conteúdo programático e é importante que que nós estejamos com esse conhecimento aí, alinhado. Então, o tópico é método estatístico. A primeira coisa que a gente tem que compreender ou discutir é o que vem a ser método. O que é método? Então, método, eu peguei a definição do dicionário, exatamente como está no dicionário. O método é um procedimento, é uma técnica, é um meio de se fazer alguma coisa. É uma espécie de acordo com um plano. É um procedimento organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação, apresentação. É bem o método estatístico. Como exemplo ali, ó, a receita de um bolo. Olha, onde que a gente quer chegar quando a gente está falando de método e eu uso o bolo como um exemplo. Perceba, se eu chego e pego uma receita de um bolo, uma receita secreta lá da minha avó, e eu pego essa receita e distribuo ela para 5 pessoas, a mesma receita, distribuo os mesmos ingredientes e eu peço para que todas as 5 façam esse bolo. A pergunta é, os bolos serão exatamente iguais? Ainda que o método e a matéria-prima seja a mesma, os bolos provavelmente não serão exatamente iguais. Porque o método não garante isso. Mas garante que os bolos sejam bastante parecidos. Ou que os bolos eles serão muito, talvez tenham até o mesmo sabor, etc. Mas não serão o mesmo, não serão a mesma coisa. Sempre terá uma diferença na sua execução. O método estatístico não é diferente. Quando eu defino um método para uma pesquisa, a metodologia que eu vou utilizar, ela precisa ser bem definida, para que outras pessoas possam aferir se o meu método é válido, se o meu método ele possui falhas e outras coisas. Então, o método estatístico, ele passa por algumas fases. E essas fases, elas precisam ser respeitadas para que a sua pesquisa tenha validade. Então, vamos lá.
Apesar de existirem as fases do método, que apresentaremos a partir de agora, ao fazer pesquisas, um mesmo método pode diferir, dependendo do pesquisador. Contudo, é importante conhecer, pelo menos, os principais, ou as principais fases, né, para que tenhamos ideia de como organizar nossa pesquisa. Então, olha só, vou definir aqui dois métodos, e para a gente entrar no método estatístico. O primeiro método, que não é um método estatístico, mas que é a alternativa ao método estatístico, é o método experimental. O que seria o método experimental? Olha a definição. Conforme o próprio nome sugere, este método consiste, através da experimentação, manter constantes todas as causas ou fatores, menos uma, variando-a de modo que se possa descobrir seus efeitos, caso existam. Esse método é amplamente usado em várias pesquisas, como atividade humana, disciplinas, física, química, biologia. Olha o exemplo que eu vou usar para isso aqui. Ó. Observem essa imagem. Quem aqui já passou por isso? Provavelmente nenhum de vocês, né? Porque não são dessa geração. Mas há uns anos atrás, você assistia televisão, na sua casa provavelmente tinha uma antena no telhado. Uma famosa antena espinha de peixe. Em algum momento, alguém, quando a imagem ficava muito ruim, alguém tinha que subir lá em cima e tinha que mexer naquela antena. Aí as pessoas estão lá de baixo da televisão. Melhorou! Não, piorou! Volta! Não sei o quê. O que é isso? O método experimental. Mantiveram-se, olha só, mantém constante todas as causas e depois o que é feito? Mantém constante a televisão ligada, a posição do cabo conectado, tudo fica certinho. Variando-se apenas uma, olha só, menos uma. O que é essa uma que variou aqui? Ó? A posição da antena. Aí o rapaz está lá, mexendo na antena. Tum, tum. Aí as pessoas vão dando retorno. Ou seja, vai se experimentando para se chegar, para ver quais os efeitos. Olha só, variando-se, ou seja, mudando a posição da antena, de modo que se possa descobrir os seus efeitos. Quais efeitos? Se a imagem está melhorando ou não. Por fim, quando a pessoa segurava a antena, falava assim, agora ficou bom. Aí o cara soltava para assistir e ficava ruim de novo. Não, fica segurando aí, enquanto a gente assiste. Então, esse é o método da experimentação. Vocês lembram lá no início, quando eu dei o exemplo do fardamento, da troca de fardamento, a polícia mandou o fardamento para o pessoal experimentar? As pessoas vestiram a nova farda, vestiram os modelos de farda que tinham sido desenvolvidos e elas apresentaram o feedback delas, deram o retorno. Elas tiveram que experimentar, tiveram que sentir aquele fardamento ali. Ó. Esse é um método experimental. É muito chamado, pode ser chamado em algumas questões de método empírico também. Quando você de fato vai lá na tentativa e erro, você não sabe qual é o caminho certo, você vai tentando, modificando uma coisa e outra para ver se melhora, para ver se dá certo. A gente usa isso no dia a dia. Automaticamente a gente faz o método experimental toda hora. Então, olha só, olha um exemplo aqui. Ó. Se você é um gerente de uma empresa e permuta, se você troca um funcionário do setor A para o setor B, e depois você faz um acompanhamento do resultado, você está fazendo um método experimental. Assim, eu vou colocar esse camarada aqui para ver se ele vai render mais. Esse cara tem uma habilidade, será que ele vai render, vai desenvolver mais? E aí você começa a acompanhar como que ficou aquele determinado setor. Isso é um método experimental. Contudo, como os senhores já podem perceber de pronto, ele é um método extremamente caro. É possível eu aplicar, por exemplo, o exemplo do fardamento. Eu vou pagar lá 4 fardas para cada um dos 50 mil policiais que existem em Minas Gerais para eles poderem ver qual que é o melhor. Quanto custaria isso? Um absurdo. É um método experimental que não daria para ser aplicado. Por isso a gente vem para o método que estatístico. Essa é a matéria de prova. Cá está previsto lá um método estatístico. Ele é uma alternativa ao método experimental. Senhores, chegamos no horário. Vou pedir 5 minutos. Hoje vocês não têm mais aula, então vou
subtrair aqui o intervalo dos senhores aqui. Segura 5 minutinhos para a gente poder concluir, beleza? Então vamos lá no método estatístico, olha só. Na impossibilidade de se fazer uso do método experimental, porque muitas vezes ele é caro, ele é oneroso, visto que nem sempre você tem controle dos fatores envolvidos, né? Você não pode simplesmente modificar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Nós utilizamos o quê? O método estatístico. Olha só, o método estatístico considera as causas envolvidas no processo como variável. Essa é a palavra aqui, ó, variável. Importante palavra. Porque procura determinar no resultado final que influência cabe cada uma delas. Ou seja, eu tenho determinado processo e eu consigo mensurar o que muda de um processo para outro, eu posso ver quais são os impactos que os níveis de cada variável vai repercutir no processo como um todo, ou no resultado final. O próprio nome diz variável exatamente por causa disso. São itens, elementos que variam. Então, se eu tenho uma base, no momento em que eu chego lá para fazer a seleção dos senhores para participar desse projeto, os senhores preencheram um formulário. Aquele formulário tinha vários campos. O campo idade, o campo cidade. Cada um desses campos é uma variável. Então, nós aplicamos um simulado semana passada. Amanhã tem outro simulado. Se eu quiser fazer um acompanhamento estatístico e verificar qual que é a evolução do pessoal de Rio Vermelho, para me ver se a variável Rio Vermelho são os melhores candidatos, os candidatos mais preparados, eu posso acompanhar determinada variável e verificar como que ela se comporta dentro daquele sistema. Vamos supor que o pessoal de Rio Vermelho, que não é tão dedicado assim, eles não estão participando da aula hoje porque foram para o boteco, eu vou pensar que, cara, a média de nota da galera está sendo baixa, mas é porque os candidatos de Rio Vermelho estão puxando a galera para baixo. Em média, a gente vê isso acontecer. Então, quando eu trabalho com variáveis, com dados, eu posso isolar variáveis e operar em cima delas. E isso maximiza a minha tomada de decisão, me permite decidir melhor. E é por isso que o método estatístico ele sobressai em relação ao método experimental. Porque eu trabalho com variáveis. E aí, eu sei que determinado item varia, eu posso isolar cada campo e trabalhar com ele de forma separada. Então, olha só, o método estatístico, ele passa por fases, que essa é a parte talvez mais importante desse componente, é entender quais são as fases do método estatístico. Então, olha só, ele parece um pouco com o que a gente viu da questão de população, mas ele está muito ligado aqui, ó, na fase de amostragem. Então, olha só como é que quais são as fases do método estatístico. Se tem algo que é cobrado em prova, senhores, é isso aqui, ó. Quais são as fases do método estatístico? Então, primeiro, coleta de dados. A coleta de dados pode se dar de duas formas. Indireta. O que é uma coleta de dados indireta? Quer dizer que não fui eu, o pesquisador, que coletei os dados de fato. Não fui eu que fui para a rua e comecei a perguntar às pessoas. A coleta de dados indireta, eu peguei uma base de dados pronta de uma outra pesquisa e estou fazendo o meu trabalho em cima dela. Por exemplo, o IBGE, ele faz o censo. Eu vou lá no censo e vejo qual que é a população de Guanhães. Essa coleta de dados que eu fiz lá no IBGE é uma coleta de dados secundária ou indireta. Porque não fui eu, o pesquisador, que de fato obtive esses dados, mas eu busquei esses dados de alguma outra fonte. Por outro lado, eu tenho a coleta de dados direta, que é quando o próprio pesquisador ele faz a coleta. Essa coleta direta pode ser contínua. Um exemplo de uma coleta de dados direta contínua é, por exemplo, registro de nascimento. Todo dia, quando nasce alguém, é registrado lá no banco de dados do Estado que nasceu alguém. O mesmo quando alguém morre. Ou seja, é uma coleta de dados contínua pelo próprio Estado que faz a pesquisa e ela é o quê? Preenchida continuamente. Exemplo policial, todo dia que acontece um crime violento,
nós recebemos lá, nós acrescentamos a nossa planilha de acompanhamento. Ela é contínua. Eu mesmo faço essa inserção no nosso acompanhamento. Ela pode ser também periódica. Eu esqueci qual é o exemplo da periódica. O exemplo da periódica era um exemplo simples. O censo. O censo é um exemplo de uma coleta de dados periódica, ocorre de 10 em 10 anos. Então, a gente tem, por exemplo, no ano 2010 teve o censo, houve aquela coleta de dados direta. No caso, o pesquisador, que é o IBGE, é direta porque é ele mesmo que está pesquisando. E ela é periódica porque já tem a data certa com que ela vai acontecer. Então, ela é de 10 em 10 anos. O comandante, ele tem que apresentar em algumas oportunidades um plano de gestão para o comandante geral, o comandante do batalhão, o coronel Paulo Henrique. E ele tem prazos, trimestres, para ele poder fazer essa apresentação. Também é feita uma coleta de dados periódica daquele período para que ele possa apresentar esses dados. E a ocasional é quando acontece algum evento que demanda a coleta de dados. O exemplo da pandemia, por exemplo, a gente não ficava monitorando a ocupação dos hospitais. Não tinha isso. Agora tem. Por quê? A ocasião demandou que fosse feito esse acompanhamento. O pessoal não acompanhava, por exemplo, vacinação, campanha de vacinação, quando as pessoas foram vacinadas. Agora acompanha, porque a ocasião demandou essa coleta de dados. Então, a coleta de dados ela pode ser classificada em direta e indireta, e a direta se classifica nessas três aqui. Crítica de dados. Isso aqui é importante. O que é crítica dos dados? Criticar os dados. Eu tenho vários dados, eu coletei vários dados, mas eu tenho que verificar se eu consegui coletar esses dados com verdade. O que é uma crítica? A crítica de dados se divide em crítica interna e crítica externa. Imagina o seguinte, você já deve ter respondido algum questionário da internet. Por favor, o próprio YouTube faz isso. Por favor, responda a pesquisa tal, tal, tal. Aí você vai lá sem paciência nenhuma, já vai marcando a primeira opção de todas e dá OK. O YouTube, ele entende que ele fez uma coleta de dados direta ali, só que ele vai ter que fazer uma crítica de dados. Ele vai conseguir verificar que ele não conseguiu obter a sua resposta. Você simplesmente marcou as opções, você sai da tela, você respondeu muito rápido. Quando ele mesmo verifica que a forma como a pesquisa foi feita não permitiu obter a resposta que ele desejava, isso é uma crítica externa. Agora, se ele pegou a questão e viu que a resposta, a pergunta que ele fez, não traz a resposta que ele espera, pois a pergunta ter sido mal feita, ou com ambiguidade, ou que não impediu que a pessoa que está respondendo compreendesse o que ele estava perguntando, isso é uma crítica interna de dados. Eu tenho certeza que qualquer um aqui já respondeu algum questionário em qualquer lugar e nas opções de resposta não tinha a resposta que você, de fato, se identifica. Isso é um exemplo de uma crítica de dados interna. Ok? Por fim, apuração de dados, o próprio nome já diz que é apurar os dados, né? Nós vamos pegar os dados e vamos ver quanto de resposta nós tivemos para cada componente. Depois, apresentar os dados. Depois que o dado foi apurado, eu sei qual que é o resultado, eu vou fazer uma tabelinha ali para poder ficar mais fácil das pessoas verem. Eu vou fazer um gráfico e eu vou mostrar a linha lá, como é que o gráfico se comporta. E depois que eu fiz a apresentação dos dados, eu vou vir para a análise dos resultados. Opa, eu concluí que nesse momento aqui, ó, nós estamos em alta na criminalidade, então eu preciso lançar policiamento aqui. Ó. Opa, aqui foi o melhor momento do ano. O que aconteceu nesse ano aqui? Era carnaval, mas o carnaval foi cancelado. Opa, que bom. Não ter carnaval é bom para a segurança pública. Então, a análise dos resultados me permite tomar decisões. Essas são as fases do método estatístico, ok? Aqui eu só diferenciei aqui a estatística descritiva da estatística inferencial. A estatística descritiva é aquela que descreve dados, ela descreve informações. Eu coleto os dados e faço a descrição desses dados. Os dados não são modificados, os dados são apenas exibidos. Eu posso fazer modificações, processamento de dados, mas sem mudar os dados. O que eu tenho coletado é o que eu vou exibir. Somente de forma diferente, mas o dado é o mesmo. Já na estatística indutiva ou inferencial, é que eu utilizo muito probabilidade. Eu não tenho o dado, mas os dados que eu tenho me permitem criar um dado novo, que é uma probabilidade. E a estatística inferencial, ela opera nessa perspectiva. Probabilidade. Linha de tendência, eu tenho um gráfico lá, o gráfico está dessa forma, opa, eu tenho uma linha de tendência aqui, ó,
de crescimento. Essa linha de tendência é estatística inferencial. Os meus dados exibidos aqui é a estatística descritiva, ok? Somente para discernir esses dois elementos aí. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar do tópico 2, que é o variável. Nós gastamos muito tempo nos exercícios hoje, mas nós estamos rendendo bem as nossas aulas. Semana que vem nós temos o nosso encontro novamente na quinta e sexta-feira, e nós vamos dar continuidade, falar sobre variáveis quantitativas, qualitativas e outras, ok? Desde já, senhores, eu agradeço mais uma vez a companhia de todos. Se tiver alguma dúvida, pode depositar ela no bate-papo. Eu vou passar o olho aí e pretendo respondê-los na próxima aula, tá bom? Agradeço a companhia, desejo seus bons estudos e até semana que vem. Tá joia? Um abraço a todos e tchau, tchau.